Olá, seja muito bem-vindo à nova edição do programa Visão da Vida. Estou dizendo nova porque até outubro desse ano você, telespectador, tem um compromisso comigo e eu um compromisso com você. Muito prazer, eu sou a Carla Malta, nós vamos seguir juntos nessa temporada nova do programa Visão da Vida, porque os nossos apresentadores oficiais estão temporariamente cumprindo outras tarefas e por isso tive o privilégio de estar aqui apresentando o programa para eles, mas não se entristeça, em outubro eles estarão de volta. Obrigada pelo privilégio de poder entrar na sua casa, na sua rotina, com o mesmo programa, para falarmos das mesmas questões. São muitos assuntos envolvendo a nossa nação, o nosso país, os debates não param de se ampliar e, claro, o Visão da Vida continua com esse compromisso de entrar na sua casa, levando valores da vida, levando questões referentes ao reino de Deus, aquilo que nós acreditamos, e não será diferente daqui para frente. E como não será diferente, também teremos agora uma reflexão para você poder, então, refletir um pouco mais sobre esperança. Eu tive o privilégio de assistir a palestra de um cara que eu sou muito fã dele, eu tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo gosta tanto dele quanto eu, ou mais talvez, Dr. Augusto Cury. E nessa palestra, ele deu uma informação científica que eu fiquei bolada, como diz o outro. Olha o que ele disse, que os cientistas dividem a nossa vida em 3 fases. 25% da nossa vida é passado, 50% é presente e outros 25% futuro. A inversão errada desses valores explica muitas coisas. Explica por que muitas pessoas não conseguem viver bem porque elas estão dando ao passado uma porcentagem muito maior do que 25%. Outras pessoas estão sofrendo tanto de ansiedade porque estão dando ao futuro uma porcentagem muito maior do que 25% e comprometendo o presente. Mas aí que eu fiquei com essa informação na cabeça, pensando nesse negócio, me lembrei do texto bíblico que está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, quando Jeremias diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí eu fiquei pensando, mas como trazer à memória aquilo que me dá esperança? Se 25% da minha vida é passado, 50% da minha vida é presente, cheguei a uma conclusão. Esperança é uma coisa que eu construo hoje. A gente já falou do hoje como um presente. E outros vídeos para trás você pode procurar também. Agora, se a esperança é algo construído, eu tenho 50% da minha vida para usar construindo esperança. Porque o dia mau vai chegar. Nós falamos sobre o dia mau. Ele bate na porta de todo mundo. Só que quando o dia mau chegar, você vai acionar os seus 25% de passado. E o que você vai encontrar nele? Como você usou o seu tempo? Você vai poder dizer, como Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se ele disse que ele ia trazer à memória alguma coisa que dava esperança a ele, certamente, nos momentos em que ele pôde, ele construiu momentos de esperança para a vida dele. Momentos de esperança dos quais nós vamos fazer uso no momento da aflição são construídos hoje. Eu separei aqui alguns questionamentos para fazer para mim e para você também. No dia de construir a esperança, nesse tempo, o que foi que você fez com o seu tempo? Você reclamou dos seus pais? Você ficou reclamando que sua mãe era chata? Que seu pai era enjoado? Você ficou amaldiçoando seus filhos, dizendo que eles davam um trabalho demais? Porque o dia mau vai chegar. O dia mau pode envolver os seus filhos, o dia mau pode envolver os seus pais. E o que você construiu quando você tinha tempo na sua memória para te trazer esperança para os 25% de futuro que você tem? Outro exemplo, na sua igreja, você está enfrentando um problema na sua vida cristã. Quando você teve tempo para construir relacionamentos sólidos, de amizade, de pessoas que te ajudaram a caminhar, a te colocar para cima, o que foi que você fez com o seu tempo presente? Como é que você usou a construção da esperança hoje? Criticando sua igreja? Criticando a programação? Não vou não, pelo amor de Deus, programação chata, todo dia é a mesma coisa, então não sei o quê. Agora você tá aí, frouxo na fé cristã, você vai buscar esperança, você não construiu. Outra coisa, a Bíblia. Tava com preguiça de ler, né? Tava com muito sono. Não senti vontade de ler a Bíblia. Tá aí sofrendo aflição hoje? Como é que você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança se você não sabe um versículo da Bíblia? Acalme-se, seu tempo não está perdido. Comece agora a construir momentos na sua memória que amanhã vão te trazer esperança. Imprime um monte de versículo da Bíblia, sai colando na sua casa até você decorar. Você já sabe os livros da Bíblia todos? De cor?
na ordem? Você fica catando cavaco no culto, na hora da igreja? Escreve a relação, cola nas paredes da sua casa, sei lá, faz alguma coisa. Saia com seus amigos, converse sobre a palavra de Deus, cante, construa hoje. Ah, não vou não, pessoal chato. Construa hoje momentos em que amanhã, no momento de aflição, você vai poder acionar a sua memória e ele te trará esperança. 50% é hoje, 25% de passado para você construir momentos de esperança e 25% de futuro para você saber o que fazer. Ah, já sei, amanhã vai ser melhor que ontem. Nossa, olha isso, que legal que eu lembrei aqui, que aconteceu. Faça como Jeremias, construa hoje, porque amanhã você vai precisar pescar na sua memória aquilo que te traz esperança. Deus te abençoe. Por falar em esperança, nós escolhemos 3 assuntos hoje muito importantes para tratar aqui no programa e eu sei que lá no fundinho pode dar aquela desesperança de meu pai do céu, será que tem jeito para o Brasil? Tem jeito para o Brasil, sim, nós acreditamos nisso e por isso nós trouxemos um time maravilhoso hoje aqui para participar do nosso programa Visão da Vida. Vou te apresentar essa turma maravilhosa que está aqui hoje e eu estou assim super feliz de serem vocês, os escolhidos para estarem aqui hoje nessa estreia, né? Que a gente pode chamar de estreia, afinal de contas, se não for estreia para vocês, é para mim. Eu estou estreando hoje, estou muito feliz de que a minha estreia seja na companhia de vocês. Estou recebendo aqui hoje a queridíssima Soraya Moraes, que eu não via há tantos anos e continua essa mesma gracinha de pessoa. E eu estou super feliz em revê-la, gente. Conheço a Carla, suas irmãs desde pequenininha. Verdade. E hoje essas mulheres lindas, profissionais, ela mãezinha, né? Um prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigada pelo convite. E eu que agradeço. Falar em mãezinha, pode mandar beijo para minha filha? Beijo, filha, tá em casa vendo a mamãe. É isso aí. Também aqui na nossa, eu ia dizer na nossa mesa, mas no nosso sofá. Doutora Damares, advogada querida, maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de poder te chamar de amiga, viu? Seja bem-vinda. Ô, Carla, que honra! Na tua estreia eu estar aqui, isso é uma honra, é mais que um presente, é uma honra. Uma alegria e nós temos assuntos muito sérios para debater, à disposição. Eu tenho certeza que este programa será uma bênção. Verdade. Também aqui no nosso sofá, hoje, a Mauricéia, que também é cantora, e já vou dar meu palpite feminino aqui. Que vestido maravilhoso! Que azul maravilhoso seu vestido. Bom, não estou aqui para falar da sua roupa, mas parabéns, seu vestido é maravilhoso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Uma alegria, um privilégio enorme estar estreando aqui com você, porque para mim também é estreia. Ai, que primeira coisa vez boa. que eu venho ao programa, esse programa lindo, informativo, que tem levado tantas bênçãos de Deus para os lares cristãos, enfim, em todo o Brasil. Uma honra estar aqui com você nesta noite. Muito obrigada. Completando o nosso sofá hoje, então, de bendito fruto entre as mulheres, Giovanni Santos, que é cantor também. Seja bem-vindo. Obrigado, Carla Malta. E é um prazer também estar aqui com você, com essas pessoas maravilhosas. Soraya Moraes, é uma honra estar aqui perto dela. A gente acompanha há tantos anos. Doutora, que Deus abençoe a senhora. E do lado da Mauricéia, então... Aí que o negócio ficou violento, né? É uma honra para a gente estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade. Ai, obrigada a vocês. Olha, nós vamos falar hoje sobre 3 pautas. Reservamos 3 assuntos para a gente tratar no programa de hoje. Todos eles muito relevantes, né? Eu disse aqui que nós vimos a reflexão sobre esperança e às vezes fica aquele sentimento assim... É tanta aberração. Será que dá para ter esperança ainda com o nosso país? Mas eu acredito, eu tenho... toda a esperança no nosso país. E nós vamos falar hoje sobre aborto, essa é uma das questões, esse é um dos assuntos que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre automutilação, que é um assunto que está ganhando visibilidade. Acho que as redes sociais têm contribuído muito, né, com esses assuntos para trazer à tona questões tão sérias e que ficavam tão escondidas e fisicamente escondidas, inclusive, falaremos sobre isso aqui e também sobre as novas configurações familiares no nosso país, coisas que, olha, como diz o ditado popular, tem hora que eu acho que até Deus duvida de onde o ser humano é capaz de chegar. Mas estamos em época de Copa do Mundo e eu quero começar esse bate-papo falando com a doutora Damares sobre um post fantástico que ela fez na internet, de uma fala da mãe do Cristiano Ronaldo. É um fenômeno do futebol,
né? Tem os olhos do mundo virados para ele. E num momento de uma discussão tão ampla no nosso país, que é o aborto, onde muitas pessoas que são a favor dizem meu corpo, minhas regras, a mãe do Cristiano Ronaldo, então, faz uma confissão, porque acho que não pode ser chamado de outra forma, dizendo que ele venceu a tentativa de aborto que ela produziu. Foi isso, doutora Damares? Exatamente. E não é só ele, nós temos muita celebridade, nós temos nomes na história mundial de pessoas que sobreviveram ao aborto. E eu fico pensando, se aquela mulher tivesse conseguido abortar, o mundo não teria conhecido o talento do Ronaldo. E muitas mulheres hoje estão tendo a coragem de falar e admitir, eu tentei, e pede perdão para os filhos, mas o aborto, ele está em todos os lugares, em todas as classes. As pessoas falam, aborto quem faz é a mulher pobre, a negra, a pobre da periferia. Não, o aborto está em todas as classes. Aborto não tem classe social, aborto não tem cor, aborto não tem religião. Infelizmente, dentro da igreja, e nós vamos estar falando sobre isso. E louvamos a Deus por aquela mulher não ter abortado o Ronaldo. É verdade. Foi muito comovente o post dela. Eu fiquei emocionada. E corajoso, sobretudo muito corajoso. Emocionada pela coragem dela ser a mãe de uma celebridade mundial. Sim. E eu louvei a Deus porque foi um grande exemplo. Ele em si, ele já dá muitos exemplos, né? Muitos. Saúde, disciplina, até algo que... a gente pode até deixar os jovens aí meio chateados, mas ele não se tatua, porque ele doa sangue, ele não quer fazer tatuagem. E o que a mãe dele fez foi maravilhoso, que várias mulheres possam ter essa coragem, né, de pensar durante esse período, né, de dúvidas, de tristeza, de pensar que ela pode poupar o mundo de uma pessoa maravilhosa, sim, que vai ser o seu filho, né, se ela permitir que ele nasça. Durante 2 anos seguidos, eu participei de uma marcha realizada pelos Provida em Fortaleza, uma marcha contra o aborto, e eu fiquei impressionada com a coragem de algumas mulheres que caminham ali por todo o percurso da marcha contra o aborto, levantando cartazes e dizendo, eu abortei, tentei abortar e graças a Deus deu errado. E algumas mulheres também que subiam nos trios para dar o testemunho de dizer, olha, eu abortei, infelizmente aconteceu e é devastador, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito. Existe uma grande preocupação minha, por exemplo, em relação às igrejas, e vocês convivem muito dentro das igrejas e sabem disso, que o discurso do comum, ele é sempre muito bem elaborado. E eu temo que algumas vezes a igreja não consiga dar respostas à altura. Eu sou contra o aborto porque eu sou contra a morte, mas eu já estou quase me convencendo de que em alguns casos, tudo bem, essa relativização é super perigosa, né? É verdade. Aliás, tem até pessoas que a gente já atendeu na igreja, pessoas que não conheciam Jesus e ela abortou, fez um aborto porque ela foi estrupada por um bandido. Então, quer dizer, a consequência daquela criança, se nascesse, ela pensava o seguinte, ela ia ser um bandido igual. E aí, como é que fica? Mas aí é onde vem a nossa crença. Sim. Para tudo tem um jeito diante de Deus. Quantas pessoas eram envolvidas em tráficos, bandidos, assassinos, mas conheceram o Senhor Jesus, se converteram e hoje são homens de Deus. Então ainda a gente crê que a busca do Evangelho, a busca do Espírito Santo pode ser mudado isso, né? E esse rapaz, o Cristiano Ronaldo, quantos rapazes que poderiam seguir um caminho tortuoso do tráfico, do roubo, mas vendo aquele jogo, vendo o jogo dele, vendo o testemunho dele, escolheu um esporte, começou a ser fã de um jogo de futebol e hoje eu tenho certeza que a vida dele é outra, né? Sem dúvida. Agora, tem uma questão em relação à igreja também que me deixa um pouco inquieta, é que eu acho que se a igreja tivesse lá atrás tomado algumas posturas muito bem tomadas, nós talvez não precisássemos discutir o aborto dentro das igrejas. Porque um caso de estupro, por exemplo, é extremo, Mas também, dentro das igrejas, é triste a gente ter que dizer isso, mas tem meninas abortando porque tiveram relação sexual antes do casamento, engravidaram e agora tem medo da reação da igreja, medo dos pais, medo dos líderes e acabam optando por esse caminho de morte, que é o aborto.
Quando eu digo de posicionamento da igreja, doutora Damares, o que eu estou querendo dizer? Se lá atrás a igreja tivesse se posicionado, não com a força do braço para dizer o sexo é só pecado, mas tivesse feito o caminho inverso, que o sexo fora do casamento, a igreja, a Bíblia diz que não é bênção porque o contrário é verdadeiro, porque vale a pena se guardar para o casamento. Talvez nós não tivéssemos que estar discutindo o aborto hoje. Exato. O que eu vejo, Carla, é que houve por muitos anos um silêncio da igreja com relação a alguns temas. Um dos temas é o aborto. Eu não me lembro, durante toda a minha adolescência e mocidade, os pastores da minha igreja terem falado uma única vez no púlpito sobre aborto. Não se trazia esses assuntos para se discutir dentro da igreja. Era pecado, pronto. Mas não se falava, por exemplo, que o aborto não encerra ali numa clínica, não encerra com um chazinho, não encerra com uma pílula. O aborto, ele é para a vida toda. Se a igreja tivesse conversado com gerações, olha, o aborto é devastador, o aborto é assassinato. Sim, nós temos que ser claros em dizer que aborto é assassinato. Nós teríamos que ter, como igreja, dito, olha, está grávida, é uma gravidez inesperada. E aqui vou dar uma dica, vou dar um recado. Não existe gravidez indesejada. São gravidez inesperada. Toda criança é desejada por Deus. Não tem nenhuma criança indesejada por Deus. Se a igreja começasse a falar sobre isso, uma gravidez inesperada, vem falar com o pastor. Uma gravidez inesperada, vem conversar com o seu líder. A igreja começar a falar verdades sobre o aborto. Verdades tipo, aborto não é solução para nenhum problema. Aborto é problema. O aborto é para a vida toda. E se a igreja tivesse tido a coragem de dizer para a mulher que o aborto não desengravida nenhuma mulher. Isso aqui é muito sério, Carla. As mulheres que não querem ser mãe, que estão grávidas, vão lá e fazem o aborto. Ninguém nunca diz para elas que elas vão continuar sendo mãe. O aborto não desengravida nenhuma mulher. O aborto transforma a mulher em mãe de filho morto. Se isso fosse dito dessa forma clara, olha, você vai abortar, mas você continua sendo mãe, só que mãe de um filho morto. Só tem duas escolhas diante do aborto: ser mãe de filho vivo ou ser mãe de filho morto. Se a igreja tivesse tido essa coragem de esclarecer para gerações o que é o aborto, eu creio que o Brasil hoje seria outro. Eu creio que as mentiras que são contadas já teriam sido desmascaradas. Por exemplo, Carla, vamos liberar o aborto no Brasil porque milhões de mulheres morrem por causa do aborto. Olha que mentira. Gente, nós temos inclusive parlamentares, e aqui deixa eu trazer o Congresso Nacional para este debate, parlamentares que mentem na tribuna, dizendo que nós temos que liberar o aborto no Brasil, Soraya, porque morrem 1 milhão de mulheres por ano no Brasil por causa do aborto. Meu Deus, cadê este 1 milhão de túmulo? Me mostre 1 milhão de atestados de óbito por ano. Carla, por ano no Brasil morrem 198 mil pessoas por câncer. E todos nós aqui conhecemos alguém que morreu de câncer. É verdade. Eu pergunto, quem vocês conheceram o ano passado que morreu por causa do aborto? Quantos cultos fúnebres você foi da mulher que morreu por causa do aborto? Não existe 1 milhão de mulheres morrendo no Brasil por causa do aborto. O próprio site do Ministério da Saúde traz a seguinte realidade. O ano passado foram menos de 100 mulheres, menos de 100. E algumas foram aborto espontâneo. Estavam grávidas, gravidez utópica, gravidez nas trompas, não sabiam, perderam o bebê, tiveram infecção. Aí eles manipulam números. Uau. Manipulam estatística para dizer que nós temos que aprovar o aborto porque é uma questão de saúde pública. Palhaçada, Carla. Saúde pública é dengue, febre amarela, aborto não é doença, bebê não é inseto, bebê é vida, bebê é criança. E nós precisávamos, a igreja precisava ter tido esse discurso lá atrás. E quando eu ouço a doutora Damares falar um negócio desse, sabe que eu fico me perguntando como é que eu nunca pensei nisso antes? Como é que eu nunca parei para analisar que, de fato, 1 milhão... É muita gente. É muita gente. É um raciocínio... É muita gente. Teoricamente, é um raciocínio muito simples, né, Soraya? Se a gente parasse um minutinho para pensar, a gente não reproduzia esse discurso. Mas, como eu disse, o discurso do comum entra com tanta pressão na cabeça e no cotidiano da gente, que a gente passa a acreditar no bendito do sofisma. É verdade.
Né? 1 milhão são vários municípios. Vários municípios, Sim. várias mulheres aparecem Soraya, do nada, assim. De quantos municípios? O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Então, nós estamos matando 1 milhão de mulheres Meu aqui Deus. por ano por causa do aborto. Em Que 3 mentira! anos a gente teria verdade. acabado com a Uruguai. população do Uruguai. Exato. Verdade. Ah, não. E, na verdade, nessa questão da igreja, eu acredito que houve essa falha do amor, né? De você ministrar o amor, ministrar a graça. É. Porque uma jovem tinha medo da vergonha, da discriminação. Sim. Sendo que, na verdade, a gente tem que pregar o amor, o perdão, né, a graça sobre essa pessoa. Eu quero contar rapidinho de um projeto que eu conheci lá nos Estados Unidos, de uma igreja. O pastor, ele se viu ali com leis sendo aprovadas, né, na cidade dele, lá nos Estados Unidos, a favor do aborto. Então ele falou, o que eu vou fazer agora? Porque pregar, fazer marcha não adianta mais. Então ele montou um centro de apoio à mãe solteira. E a coisa mais linda, eles compraram terrenos, fizeram esse centro de apoio, tem desde apoio clínico, tudo de graça aos membros mais prósperos da igreja, eles mantêm esse projeto. Então eles dão desde o enxoval, quando eles ficam sabendo de alguém, de uma adolescente, de alguém que está grávida, eles ficam nos centros de aborto, ali tentando convencer as crianças, as meninas, as mulheres também, tem mulher Sim. que está adulterando e aí ela quer abortar porque tem vergonha, porque vai acabar o casamento, tem vários casos, né? E aí eu achei lindo esse projeto. Então, na verdade, também a gente tem que buscar como sociedade, como que você vai apoiar essa mulher? Uma prostituta que engravida, ela pensa, eu vou ficar 9 meses sem comer, eu não vou ganhar. Quem vai acolher? Quem tem coragem de acolher essa mulher? De levar ela para uma casa de apoio, de dar comida para ela, de pagar as contas delas, quem? Né? Então a gente tem que pensar nisso também, Ao passo como que quando sociedade. isso acontece, a lógica teria que ser, no primeiro momento, eu vou procurar uma igreja. Eu sei aonde tem socorro para mim. meu Sei de um Deus. lugar onde eu posso Tinha ser que ser amado isso. e acolhido. Tinha que ser isso. Mas hoje, infelizmente, tem essa visão, né, da igreja acusadora, da igreja que só fala do pecado. E, infelizmente, da igreja, que acho que muitas vezes faz uso desse discurso por não saber se defender à altura de argumentos que não passam de sofismas. Nós temos que oferecer para a mulher que está em desespero. Muitas mulheres abortam por causa do desespero. Foram abandonadas porque o homem é macho no Brasil para fazer o filho. Mas não fica até o final, não. E muitas mulheres abortam por pressão do homem. Sim. Então nós tínhamos que ter uma opção Sim. para dar para essa mulher. Olha, além do aborto, você tem essa outra opção. Deixa eu te contar uma experiência muito linda que está acontecendo no Brasil, em algumas igrejas, no movimento espírita, no movimento católico. Que, aliás, a Igreja Católica, ao longo da história, foi uma das instituições que muito bem se posicionou contra o aborto. Eles atendem mulheres com gravidez inesperada e cuidam dela até ela ter o bebê e cuidam do bebê até uma certa idade. Mas já está acontecendo também na igreja evangélica. Eu tenho um grupo de irmãzinhas, as minhas canelinhas de fogo, lá do interior de Tocantins, que elas me ouviram falar de aborto e queriam fazer alguma coisa. E elas começaram a fazer folhetos e distribuir na rua. Quer abortar? Me ligue. Então, aquela pessoa que estava desesperada, querendo abortar, Uau, que ideia começavam a linda. ligar para elas. E elas compraram um telefone, uma linha, só para atender mulheres em desespero. Que demais! Quando a mulher ligava, achava que a irmã Canelinha de Fogo Ia ia indicar uma clínica. levar uma garrafada, Sim. um citotec, indicar um médico, mas ela marcava o encontro com a menina. É muito lindo, está acontecendo Gente, muito isso. que demais. E Fica a quando dica, elas gente. Gente, encontram- Brasil, vamos Quando adotar elas isso. encontram com a menina, a primeira coisa que elas fazem, elas colocam a mão na barriga da menina e falam, mãezinha. Ai. Quando fala mãezinha, Ai, o mundo ai, dela ai. desmonta, porque ninguém nunca disse para ela que ela já é mãe. Ela já é. E as irmãs Canelinha de Fogo começam, eu vou ajudar você a criar este bebê. E levam para a igreja. E lá a igreja já está pronta para receber aquela mulher. Elas vão no pré-natal com a menina. Elas fazem o enxoval. Carla, elas estão ligando para mim dizendo assim, ó, doutora, é tão baratinho o enxoval, o babador custa Oh, R$1. meu Deus, é verdade. O coelho custa R$2. Ai, Vendendo gente. cachorro quente para comprar enxovalzinho para bebês. E na hora do parto, Soraya,
Uma entra no centro cirúrgico com a menina e as outras irmãzinhas ficam na porta da maternidade com as mãos erguidas, orando. E elas mandam relatório para nós. Quase 90% das mães, quando o bebê nasce, que coloca no peito para mamar, se apaixonam pelo bebê. Como não? Gente, que lindo. Então, é a igreja em movimento. Nós não temos só que dizer, Soraya, que o aborto é pecado, que o aborto é crime. Nós temos, como igreja, oferecer uma outra alternativa para esta mulher. Apresentar uma solução. Uma solução. Nós somos pra a esta solução, mulher. a igreja é a solução. É. Né? Olha a palavra só, de Deus é a gente solução. tem também os benditos dos filhos do carnaval, os filhos que nascem, né, de carnaval, que o brasileiro tem esse negócio. Falei aqui de Copa do Mundo, é né? verdade. Se o Brasil ganha, vamos beber morar. Se o Brasil perde, vamos beber para afogar as mágoas da derrota do Brasil. Tudo é motivo, né? Carnaval na época e carnaval fora de época. Mas a realidade é que passou a festa, se é sem Jesus, a tristeza aumenta, não tem conversa, não tem jeito, não tem... Eu tô apaixonada. Produção, eu só acho que a gente devia ir atrás dessas Das irmãzinhas irmãs lá do Tocantins. Só porque acho, produção. Porque já cheguei para bagunçar o sistema aqui, produção. Porque, olha, vamos ao Tocantins. Eu dei um exemplo de um país que tem uma estrutura, que tem um dinheiro, aí talvez a pessoa que está me ouvindo, mas nos Estados Unidos, a igreja americana. Mas olha, gente, é uma solução simples, né? Uma solução que qualquer um pode ajudar. Vamos espalhar isso pelo Brasil. Eu quero citar dois nomes, Carla. Aqui em São Paulo tem o Serve, que é uma instituição inteiramente evangélica, já salvou 8.000 bebês do aborto, atendendo mulheres em gravidez inesperada. E na Igreja Católica existem vários movimentos, mas eu conheço uma mulher no Rio chamada Doris, inclusive ela foi notícia no mundo todo. Só a Doris, sozinha, salvou 11.000 bebês. Uau! 11.000 bebês. Bom, e já que eu falei que brasileiro bebe para comemorar, bebe para chorar as mágoas, tem festa e não tem festa. E o programa também é cantante. Daqui a pouco os meus convidados vão cantar. Vou cantar primeiro para puxar o bonde, depois da festa. Aumenta e não tem jeito.